Olá, jovens, tudo bom? Nós vamos brincar com a nossa primeira aula de Química Orgânica. Tá? Vamos falar um pouco da introdução, da história da química orgânica, tá? E da classificação dos átomos de carbono. Então vamos lá. Classificação dos compostos químicos. Nós podemos classificar os compostos químicos em inorgânicos e orgânicos. Os compostos inorgânicos são os compostos que não têm carbono. Os compostos orgânicos, logo, conclusão, são os compostos que contêm carbono. Nós vimos aí, uma grande diferença do número de compostos. Os inorgânicos, 200 mil. Os orgânicos, 18 milhões. Tá? Por que o número de compostos orgânicos é tão grande se ele é basicamente o estudo de compostos que têm carbono e os inorgânicos são todos os outros elementos? A resposta é: existem mais compostos orgânicos porque o carbono ele consegue ligar entre si, então carbono ligando a outro carbono formando grandes cadeias, e essa capacidade de formar cadeias carbônicas faz com que os compostos orgânicos tenham uma grande variedade. Um detalhe importante é que essa divisão de química orgânica e inorgânica é apenas didática, só para facilitar a explicação, pois as leis que se aplicam nos compostos orgânicos são os mesmos que se aplicam nos compostos inorgânicos. Então, como nós falamos no slide passado, eu tenho um composto orgânico que contém carbono e composto inorgânico não contém carbono. Porém, existem os compostos de transição. São compostos que contêm o átomo de carbono, porém apresentam propriedades mais semelhantes aos compostos inorgânicos. Tá? Então existem algumas substâncias, por exemplo, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o ácido carbônico, os sais de carbonato, ácido cianídrico, sais de cianeto. Tá? Eles são considerados de transição, pois apresentam carbono, mas suas propriedades se assemelham mais aos compostos inorgânicos. Atualmente, a humanidade dispõe de compostos orgânicos naturais, como petróleo, carvão mineral, gás natural, produtos agrícolas. Tá? Aqui eu tenho algumas moléculas, são moléculas de compostos aromáticos. Essa molécula aqui é o benzeno. Do lado direito dela é o naftaleno. Do lado do naftaleno nós temos o antraceno. Esse é o fenantreno e esse é o benzopireno. Tá? Aqui é uma molécula do beta-caroteno. Essa molécula ela tem uma cor laranja avermelhada e é característica de alguns legumes com essa cor. E curiosidade, algumas pessoas não têm a capacidade de sintetizar, de destruir, tá? Esses compostos no organismo, e eles ficam acumulados. Essas pessoas tendem a ficar com a pele laranja, tá? É uma curiosidade. Existem também os compostos orgânicos sintéticos, tá? Nós temos o plástico, temos os corantes, fibras, medicamentos, pesticidas. Tá? Aqui em cima nós temos o PET, politerefitalato de etileno. Embaixo aqui nós temos o vermelho do Congo. Nós temos o nylon. Tá? Em cima nós temos um pesticida chamado clorpirifos. Tá? E aí o medicamento é o diclofenaco de potássio. Essa classificação, tá, dos compostos orgânicos e compostos inorgânicos, ela não pode ser levada ao pé da letra, pois é algo geral. Existem as exceções, na verdade existem várias exceções. Tá? Vamos brincar com o geral. Solubilidade. Os compostos orgânicos, eles são solúveis em óleo, tá? Ou querosene, se vocês preferirem. Eles têm características apolares. Os compostos inorgânicos são solúveis em água, tá?
Existem exceções? Sim, mas em geral os compostos inorgânicos são solúveis em água. Condutividade elétrica. Em geral, os compostos orgânicos não conduzem corrente elétrica. Já os compostos inorgânicos, eles tendem a conduzir corrente elétrica. Por exemplo, sal de cozinha em meio aquoso ou no estado líquido conduz corrente elétrica. Inflamabilidade. Os compostos orgânicos, eles tendem a pegar fogo a temperatura mais baixa. Tá? Os compostos inorgânicos, eles não são inflamáveis. São exemplos. E repito, não é uma característica geral, não funciona para todos. Tá? Não funciona para todos os compostos. Nós temos as exceções. Então, ó, definição de química orgânica. Vamos falar um pouco da parte histórica. Este rapaz aqui, ó, onde eu estou passando a seta, ele é o Carl Wilhelm Scheele. Quem estiver com essa aulinha no PowerPoint, pode clicar nele. É um hiperlink e conta um pouco da história dele. Tá? Mas nós vamos começar a falar deste outro cientista, o Bergman. Tá? Ele foi que definiu em 1777 a química orgânica. Então, ele separou química orgânica de química inorgânica. Bom? Guardem isso. Informação extremamente importante. Nessa mesma época, Lavoisier conseguiu analisar vários compostos orgânicos e constatou que todos os compostos orgânicos continham o elemento carbono. E em 1807, Berzelius lançou a ideia de que somente os seres vivos possuíram uma força vital, ou seja, uma força capaz de produzir compostos orgânicos. Em outras palavras, cria-se a ideia que as substâncias orgânicas jamais poderiam ser sintetizadas em laboratório, isto é, preparadas artificialmente. Mas, em 1828, com Friedrich Euler, que na verdade foi aluno de Berzelius, tá, a coisa mudou. Ele fez a seguinte reação. Ele pegou um sal considerado inorgânico, o cianato de amônio, ele aqueceu e transformou em ureia, que é um composto orgânico. Então vamos recapitular essa parte que é importante. Ele pegou um composto inorgânico e transformou em um composto orgânico. Começa assim a queda da teoria da força vital, criada por Berzelius. Então vamos lá. Berzelius disse que compostos orgânicos eles só poderiam ser produzidos por seres vivos. E chamou isso de teoria da força vital. Mas um de seus alunos, Euler, conseguiu, através de um composto inorgânico, obter um composto orgânico, dando fim à teoria da força vital. Não foi o único experimento feito, tá, que deu fim à teoria da força vital. Foi um dos primeiros. Talvez o mais importante, é por isso que ele é estudado nas aulas de química orgânica. Guarda aí, ó. Lavoisier constatou que os compostos orgânicos continham carbono. Berzelius criou a teoria da força vital, que dizia que somente seres vivos poderiam sintetizar compostos orgânicos. E que o Euler fez a primeira síntese, tá? A síntese mais importante talvez, onde ele pegou o composto inorgânico e transformou em um composto orgânico. 3 itens extremamente importantes na introdução da química orgânica, que vocês precisam guardar. Nos anos que se seguiram, a síntese de Euler e muitas outras substâncias orgânicas foram sintetizadas. Tá? Em 1845, Hermann Cope conseguiu realizar a primeira síntese de um composto orgânico a partir de seus elementos. Desse modo, desde a metade do século XIX, os químicos passaram a acreditar na possibilidade de síntese de qualquer substância química. Abandonou-se definitivamente a ideia de que os compostos orgânicos deveriam sempre se originar do reino vegetal ou do reino animal. Friedrich August Kekulé propôs em 1858 o conceito que hoje usamos, segundo o qual a química orgânica, tá, se baseia.
Kekulé deu a definição atual de química orgânica. Química orgânica é a parte da química que estuda os compostos com carbono. Vamos lá. Pontos importantes que nós precisamos guardar e não tem escapatória. Estudando o carbono. Os postulados de Kekulé são 3 postulados: a tetravalência, a equivalência nas ligações químicas do carbono e a formação de cadeias. A teoria de Lebel e Van 't Hoff, tá? Eles diziam que o carbono ele fica dentro de um tetraedro regular, tá? E as suas ligações apontam para os vértices desse tetraedro. Nós vamos falar dos elementos organógenos e da classificação dos átomos de carbono. Mas nesse slide especificamente, vamos falar de Lebel e Van 't Hoff, a teoria que eles criaram. Eles lançaram a ideia do átomo de carbono ser tetraedro. Gostaria de chamar a atenção de vocês para essa estrutura que nós temos aqui embaixo. Tá? São ligações do carbono com o hidrogênio. Nós estamos acostumados com ligações sendo representadas por apenas linhas. E nesse caso nós temos linhas, pontilhados e uma linha mais grossa. As linhas normais, elas mostram que os hidrogênios ligados ao carbono estão no mesmo plano. A linha pontilhada quer demonstrar que aquele hidrogênio está ligado ao carbono, mas num plano diferente. É como se aquele hidrogênio estivesse no fundo da tela, indo para o fundo. E a ligação com o hidrogênio mais grossa significa que o hidrogênio está vindo para frente do plano. Tá? Não são diferentes essas ligações. Essas ligações são iguais, tá bom? É só uma maneira de representar uma molécula tridimensional usando um plano. Elementos organógenos são os principais elementos que aparecem na química orgânica. Nós costumamos dizer que são CHOMPs: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. O S do CHOMPs é o enxofre e o P é o fósforo. Porém, na maioria dos exercícios, nós vamos encontrar o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e normalmente aparece um halogênio na jogada. Esses são os principais elementos que constituem as moléculas orgânicas. Eu disse os principais, não disse os únicos, tá? Exclusivamente. Existem outros elementos também que podem fazer parte de compostos orgânicos, assim como os organometálicos, tá? Por exemplo, o ferro e o mercúrio. O ferro que nós temos na hemoglobina, ele faz parte então de um grupo de substâncias chamado organometálicos, tá? O ferro ligado a compostos com carbono. O que eu queria que vocês guardassem são os números de ligações que cada um desses elementos faz. É importantíssimo guardar isso porque no exercício vestibular de química orgânica, o corretor pressupõe que você já saiba isso. Então, muitas vezes, ele nem dá indicações quantas ligações o nitrogênio ou o oxigênio faz. Ele pressupõe que você saiba. Então, você precisa saber. O carbono, ele faz 4 ligações. Essas ligações podem ser 4 ligações simples, 2 duplas, ou 2 simples e uma dupla, ou uma simples e uma tripla. Tá? O oxigênio, ele pode fazer 2 ligações, ou 2 ligações simples, ou uma dupla. O nitrogênio, ele pode fazer 3 ligações, uma simples e uma dupla, uma ligação tripla ou 3 ligações simples. O hidrogênio faz apenas uma ligação. E os halogênios, que eu representei pela letra X, mas pode ser flúor, cloro, bromo e iodo, que são os mais comuns, eles fazem apenas uma ligação. Então, guardem os elementos organógenos. Por favor, guardem o número de ligações que cada um faz. Nunca esqueça, o carbono faz 4 ligações, o hidrogênio faz apenas uma ligação, o oxigênio faz 2 ligações, o nitrogênio faz apenas 3 ligações, os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, fazem apenas uma ligação. Nunca esqueça disso. Vamos falar agora dos postulados de Kekulé. Vamos estudar o átomo de carbono.
Tetravalência, equivalência nas ligações químicas, tá? Também chamado de hibridização, e a formação de cadeias. Vamos lá. O átomo de carbono apresenta certas particularidades que o tornam diferente dos demais elementos químicos. Esse fato foi percebido na metade do século XIX, inicialmente por Kekulé, que propôs 3 postulados. Primeiro postulado de Kekulé: o carbono é tetravalente, ou seja, o carbono faz 4 ligações. Tá? Esse é o primeiro postulado de Kekulé. O carbono sempre vai fazer 4 ligações. Nós já vimos quais tipos podem ser. Tá? Podem ser 4 ligações simples, ou 2 duplas, ou uma simples e uma tripla, ou uma dupla e 2 simples. O importante é que sempre o carbono vai fazer 4 ligações. O carbono, portanto, é tetravalente. E essas ligações têm caráter covalente. Segundo o postulado de Kekulé, igualdade entre as 4 valências do carbono. Ou seja, as 4 ligações que o carbono faz, elas têm a mesma intensidade. Nenhuma é mais forte que a outra, demonstrado pela molécula aqui de cima, onde eu tenho um carbono, 3 hidrogênios e um cloro. Todas essas 4 moléculas representam a mesma substância. Tá? Não tem diferença do cloro estar em cima, direita, esquerda, abaixo. Tá? Todos têm a mesma estrutura, todos têm a mesma força, portanto, as ligações do carbono são idênticas, tá? São equivalentes. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de ligação do carbono. Tá? A ligação dupla entre 2 carbonos. A ligação dupla pode ser entre outro elemento, por exemplo, carbono e oxigênio. A ligação tripla pode ser entre 2 carbonos ou até entre um carbono e um nitrogênio, por exemplo. Tá? São as formas do carbono se ligar com ligação simples, dupla ou tripla. Terceiro postulado de Kekulé. O átomo de carbono tem uma capacidade extraordinária de se ligar a outros átomos formando cadeias. Elas podem ser curtas ou longas. Tá? Pode ligar entre si, formando estruturas mais complexas. É essa propriedade que permite que existam vários compostos orgânicos, a mais do que os compostos inorgânicos. Continuando estudando os átomos de carbono, agora a gente vai aprender a classificar os átomos de carbono. Primeiro, classificar quanto ao número de carbonos ligados, ou seja, posso classificar em carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Um carbono primário é aquele carbono que está ligado a apenas um outro átomo de carbono. Carbono secundário é aquele carbono que está ligado a 2 outros átomos de carbono. Carbono terciário, o carbono que está ligado a 3 outros átomos de carbono. E carbono quaternário é aquele átomo de carbono que está ligado a 4 outros átomos de carbono. Vamos lá. Classificação dos carbonos. Este é um carbono primário. Por quê? Porque ele está ligado a apenas um átomo de carbono. Aqui parece que ele está ligado a 2, mas não. É ligado a um carbono e um nitrogênio. Tá? Só tem um átomo de carbono ligado a ele. Por isso que é um carbono primário. Carbono secundário. Eu tenho 2 átomos de carbono ligados a ele. Por isso que é um carbono secundário. Carbono terciário. Eu tenho 3 átomos de carbono ligados a ele. Por isso que é um carbono terciário. Carbono quaternário. Eu tenho 4 átomos de carbono ligados a ele. Por isso que é um carbono quaternário. Vamos lá. Classificação dos átomos de carbono. Ajuda o professor André a classificar esses átomos de carbono marcados, assinalados com algarismos romanos. Esse aqui é um carbono primário. Então, o número 1 é um carbono primário, pois está ligado a apenas um outro átomo de carbono. O algarismo 2, o carbono 2, ele está ligado a 4 outros átomos de carbono. Então, nós temos um carbono quaternário. O algarismo 3,
nós temos um átomo de carbono ligado a dois outros átomos de carbono. Então é um carbono secundário. Não importa se está por uma ligação dupla ou tripla, apenas interessa o número de carbonos ligados a ele. Então no item 3 nós temos dois átomos de carbono ligados a ele, por isso carbono secundário. E no item 4 nós temos um carbono terciário, são três átomos de carbono ligados a ele. Nós podemos classificar os átomos de carbono quanto à sua hibridização. Então vamos lá. Podemos classificar o carbono como carbono com hibridização sp3, carbono com hibridização sp2 e carbono com hibridização sp. Esse termo sp é relacionado aos orbitais, tá? Eu vou tentar resumir para vocês o máximo possível. Quando você faz a distribuição eletrônica, você coloca os elétrons nos seus níveis e subníveis. Agora, os subníveis, ele está dividido em orbitais, tá? E nesses orbitais, nós podemos utilizar, por exemplo, o subnível P tem 3 orbitais. Então, quando eu faço a hibridização do carbono sp3, eu estou usando, tá, o orbital S e os 3 orbitais P, por isso sp3. Na hibridização do carbono sp2, eu estou usando um orbital S e 2 orbitais P, por isso sp2. E na hibridização do carbono sp, eu estou usando um orbital S e um orbital P. O desenho desses orbitais para a gente agora não interessa. O que interessa é conseguir identificar cada uma dessas hibridizações. Eu aconselho vocês a guardarem essa tabela, tá bom? Vamos lá, eu vou começar pela hibridização sp3. Quando que o carbono é considerado um carbono sp3? Quando ele faz 4 ligações simples, tá? Quando ele faz 4 ligações simples, ele fica com a geometria tetraédrica. E o ângulo entre cada ligação é 109 graus e 28 minutos. Eu sei que parece muita informação, mas não tem como escapar, precisa guardar, tá? A hibridização, a geometria e o ângulo. O carbono sp2 é quando você tem uma ligação dupla e 2 ligações simples. A geometria da hibridização sp2 é a trigonal plana, com ângulo de 120 graus. Nós temos a hibridização do carbono sp. É quando o carbono faz 2 ligações simples ou uma simples e uma tripla. A geometria dessa hibridização é linear e ela tem um ângulo de 180 graus. Para resolver boa parte dos exercícios de vestibular, tá? Principalmente da classificação dos átomos de carbono, esse é o ponto mais importante. Aqui tem algumas dicas para vocês, tá? Você fechando o dedão, formando o número 4, bom? Então, você vai conseguir contar. Cada dedo representa uma ligação do carbono. Estão vendo que estão separados? Então, tenho 4 dedos separados e os vãos dos dedos representam o tipo de hibridização. Isso é uma dica para vocês guardarem, tá bom? Cada vão representa a hibridização. Como assim? Quantos vãos eu tenho na primeira figura? Não tenho 3 vãos? Então, ó, quando o carbono faz 4 ligações, 4 dedinhos separados, tá? A hibridização dele é sp3, porque tem 3 vãos. Vamos lá para o segundo quadrinho. Bom, o da direita. Junta, tá? 2 dedos. Agora, eu tenho 2 ligações simples e uma ligação dupla. Isso. E quantos vãos eu tenho? 2. Então, a hibridização é sp2. Quando eu tenho hibridização sp2? Quando eu tenho 2 ligações simples e uma dupla. Essas ligações estão representadas pelos dedos separados e pelo dedo junto, tá bom? Agora, outro caso. E se eu juntar os dedos de 2 em 2? Então, continuo com 4 ligações, só que dessa vez são 2 ligações duplas. O espaço representa a hibridização, é sp. E se eu fizer 3 dedos juntos e um separado? Essa representação mostra uma ligação tripla e uma simples, com um vão só, hibridização sp. Então, isso pode auxiliar vocês a guardarem as hibridizações. Importante, tá? Para quem gosta dessas dicas, para esses macetes.
Vamos fazer um exercício e terminar, tá? Essa aulinha para ela não ficar muito longa. Depois eu continuo passando a mesma aula na próxima semana, tá? A gente vai continuar falando da introdução de química orgânica. Olha só. Dada a molécula, pode-se afirmar que a hibridização dos átomos de carbono 1, 2, 3, 4 é, respectivamente. Vamos lá. No primeiro carbono, eu tenho uma ligação dupla e duas simples. Vamos ver, uma ligação dupla e duas simples, a hibridização é sp2. Duas ligações duplas, a hibridização é sp. Duas duplas, hibridização sp. O carbono 3, eu tenho uma ligação dupla e duas simples. Uma dupla e duas simples, hibridização sp2. E o carbono 4, eu tenho quatro ligações simples. Quatro ligações simples, carbono sp3. Melhor alternativa, alternativa E.